Eu. Isso é bom ou não é? É muito bom isso, cara. A gente está dentro de Deus, isso é... Nossa, isso é demais. Bom, vamos lá. Eu passei um tempo fora, passei no mesmo lugar que o meu amigo Isaac, que estava aqui. Eu estava com saudade do Isaac. Cadê o Isaac? Isaac já foi embora, foi tomar água. Sempre vai tomar água. Quem estava com saudade do Isaac? Alguém conhecia o Isaac? Essa é uma pergunta válida para se fazer. Pois é, muito bom ter ele aqui de volta. Enfim, a gente morou um tempo na Austrália e isso pode ser surpresa para bastante gente, mas a rainha da Inglaterra também é rainha da Austrália. Olha, cultura, momento cultura. Mas foi legal a experiência que eu tive lá, que enquanto eu estava lá, o príncipe nasceu, o bebezinho, o George, ele estava lá com a Kate e o príncipe de verdade, que é o único que eu não lembro o nome. Eles passaram e, cara, o país parou completamente. Assim, qualquer hora que você ligasse o jornal, qualquer hora que você ligasse a televisão, era a cara do príncipe, era a cara do bebezinho. Se eles iam à esquina tomar café, todos os jornais reportavam que eles foram à esquina tomar café. O lugar onde eles passavam acompanhava uma multidão de gente, e era uma coisa assim, era uma coisa que eu nunca tinha experimentado, nada perto disso. Como aquela pessoa, aquela figura de um rei, aquela figura de um príncipe está em evidência no país onde ele reina. E isso me faz pensar o seguinte: Jesus, ele é o rei dos reis, certo? Ele veio para instituir um novo reino, um reino dele. Mas eu nunca vi na Bíblia o lugar onde ele efetivamente foi coroado rei. Ele é rei. Em algum momento, um rei, ele é coroado rei. Em algum momento existe uma cerimônia de coroação do rei. Mas eu nunca vi o rei dos reis ser coroado rei. E eu fiquei me perguntando, ele é o rei dos reis, mas por que ele é o rei dos reis? Porque sim, porque é Deus, Deus pode. Deus pode ser o rei dos reis. Eu falei assim, não é possível, um rei tem que ser coroado rei. E eu comecei a ver, eu falei, bom, vou ver alguma outra coroação que tem na Bíblia. Primeiro chute que eu dei, vou procurar Davi. Tcharam, não tem. Não aparece a cerimônia de coroação do rei Davi, não existe. Eu falei, bom, vamos para o próximo, né? Para o filho, vamos para Salomão. E eu achei, existe a descrição da coroação de Salomão. E me espantou a semelhança entre a coroação de Salomão e a crucificação de Jesus. Eu sei que isso pode parecer completamente nonsense. Você pode falar assim, cara, isso não tem nada, esse cara é doido. Mas eu quero pegar 5 pontos e a gente vai comparar 5 pontos. E a gente vai ver como, na verdade, a crucificação de Jesus, quando a gente achava que ele estava no mais baixo ponto da vida e da história dele, o rei dos reis estava sendo coroado rei. Amém? Então deixa eu ler o que está lá em 1 Reis, capítulo 1, do versículo 38 a 40. Diz assim: Então Zadok, Natã, Benaías e os queretitas e os paletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Guiom. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou: Viva o rei Salomão! Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta, e faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. São 5 pontos que eu quero comparar aqui. O primeiro, Salomão montou uma mula de seu pai, Davi. O segundo, eles foram até uma fonte em Guiom. A terceira, o momento em que efetivamente Salomão é coroado, no caso é ungido rei. A celebração do povo depois da coroação e a festa que eles fizeram capaz de rachar as pedras. Amém? Então vamos do primeiro, vamos seguir a ordem, a gente vai chegar em algum lugar, eu prometo. Fizeram Salomão montar uma mula de Davi. Sabe, a gente acabou de passar da Páscoa, 15 dias atrás foi a Páscoa, e a gente aprendeu aqui que a celebração da Páscoa, propriamente dito, começava no 10º dia do primeiro mês do ano, que era quando eles escolhiam o cordeirinho de um ano, e daquele momento em diante, eles ficavam 4 dias analisando aquele cordeiro, para ver se não existia nenhuma falha. Então é seguro a gente afirmar que na verdade a crucificação de Jesus começou no momento em que ele entra em Jerusalém,
porque isso marcava o 10º dia, isso marcava o dia em que o cordeiro estava sendo recebido dentro da família, dentro de casa, e que ele começaria a ser observado até o dia que ele fosse sacrificado para perdão de pecados do povo de Israel. Então aqui em Marcos capítulo 11, do 1 ao 3, diz assim: quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Olha só, Salomão, ele foi montado numa mula. Jesus foi montado num jumento. Você pode falar, mula e jumento não é a mesma coisa, mas eles parecem, né? É cinza, tem orelha grande, é a mesma coisa, quase a mesma coisa. Mas o interessante é o seguinte: Jesus, ele montou um jumentinho que não era dele, que era emprestado. Ele falou assim: avisa que o mestre precisa dele, avisa que vou devolver, não tem problema, deixa eu só pegar emprestado. Salomão, ele não foi montando uma mula dele, ele foi montando uma mula emprestada de seu pai. Agora, Davi, ele era o rei da bagaça toda. Ele não podia comprar uma mulinha para Salomão andar. É como assim, seu pai tem uma coleção de Ferrari, ele não vai te dar um Fusca para você andar? Não faz sentido. Por que Salomão teria que andar uma mula emprestada? Porque Jesus um dia entraria em Jerusalém montando um jumentinho emprestado, que não era dele. Porque como a Bruna falou, Jesus, ele destituiu de tudo que ele tinha, ele se fez pobre, para que nós fôssemos ricos. Está em 2 Coríntios, não posso fazer nada, está escrito lá. Bem, então, primeira coisa, logo de cara você já vê que existe ali um paralelo. Depois eles foram até a fonte de Guiom. A fonte de Guiom, ela ficava fora de Jerusalém. Ela não era uma fonte que ficava dentro da cidade. Agora pensa, um rei, geralmente ele é coroado dentro do seu país, dentro da sua área, dentro do seu reinado. Senão não faz sentido. Próxima coroação lá da Grã-Bretanha e da Inglaterra vai ser feita no Brasil. Nossa, não tem o menor sentido. Por que o cara viria aqui se ele é o rei lá? Salomão, ele foi até a fonte de Guiom. Ele saiu da cidade de Jerusalém para ser coroado rei de Israel. Ele saiu da capital para ser coroado o lugar onde ele ia reinar. Ele saiu. Agora, por que ele saiu? Porque se você olhar a história de Jesus, lá em João 19, diz que Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário, que em hebraico é Gólgota, que era um monte que ficava fora da cidade de Jerusalém. Ela não estava dentro da cidade de Jerusalém. Jesus, ele seria crucificado fora da cidade de Jerusalém. Então Salomão profeticamente não poderia ter sido coroado dentro da cidade se Jesus seria crucificado fora. Isso fala que Jesus, ele não seria aceito pelo seu próprio povo, que os judeus, os seus irmãos, o negariam, levariam ele para a crucificação, o matariam. Mas não tem problema, porque ele morreu mesmo assim. E o fato deles terem negado Jesus, o fato deles terem levado Jesus à cruz é o que nos fez família dele e o que nos fez um com ele. Amém? Então, esses 2 pontos, eles dão um start para você pensar, falar assim, bom, pode ter alguma coisa aqui. Existe talvez uma semelhança, mas eu quero gastar mais tempo nos 3 últimos. Porque esses 3 últimos que assim, me deixaram encantado, sabe? Me deixaram maravilhado. Esse momento, Zadok, ele pega o azeite e ele unge Salomão. Nesse momento, assim, Salomão ele estava realmente sendo coroado. Agora entende o seguinte: naquela época não existia, talvez não existisse a figura de coroa como a gente entende hoje. Na verdade, a posição de rei o rei, ele assumia aquela posição no momento que ele era ungido rei. Então o sacerdote ia e colocava o óleo, o azeite sobre a cabeça do rei, falando assim, olha, a unção de Deus para ser rei está sobre essa pessoa. Se você se lembrar, aconteceu isso com Davi, né? Quando o profeta foi lá na casa de Davi, que Davi estava lá isolado, perdido com as ovelhas, disse, não, manda o menino vir para cá. Veio, ele falou assim, não, esse rapaz vai ser rei de Israel. E o que ele pegou? Ele pegou e ungiu Davi rei. Foi por isso que Davi não precisou ter uma cerimônia de coroação. A Bíblia não precisou mostrar floreios e festas de como Davi tinha sido coroado e exaltado a rei. Não, porque ele já tinha sido,
daquele momento ele já tinha sido ungido rei. Então, isso vale a mesma coisa aqui. Salomão tinha sido ungido rei. Aí você vai pensar, bom, mas em que momento Jesus foi ungido rei? Até porque não faz sentido, né? Ele é o dono de todo o poder e de toda a unção. Ele vai se ungir. Alguém vai ungir ele, não faz sentido. Mas é aí que entra, para mim, a parte mais bonita de tudo. Porque quando você lê em Mateus 27, existe uma parte que, assim, se você gosta de Jesus, tipo, mais ou menos, se você só é amigo dele no Facebook, já te incomoda. Que é quando os soldados pegam e começam a fazer zombaria dele. E aí diz assim, que os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio e reuniram toda a tropa ao redor dele, ou seja, fizeram um espetáculo. Falou assim, vamos zoar esse cara, mas todo mundo vai ter que ver esse cara sendo zoado. Tiraram as roupas de Jesus e os vestiram como uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e caçoar, dizendo, viva o rei dos judeus. Sabe, cara, era um momento de total humilhação, era um momento de total zoação. Os caras falaram assim, não, vamos levar esse cara, tirar toda a dignidade dele, ele não se diz rei, então toma aqui, toma essa capa vermelha. Se você não se diz rei, então você quer uma coroa? A gente vai fazer uma coroa para você, toma uma coroa de espinhos. Encravaram a cabeça dele com espinhos. Você imagina a dor que não devia ser, você imagina a pressão que não devia estar na cabeça dele. Deram um bastão para ele, falando assim, nossa, pronto, agora é o seu cetro, agora vai e reine. Todo mundo ajoelhado, falando assim, nossa, vai, viva rei dos judeus. O negócio é que mal sabiam eles, que eles não estavam humilhando Jesus, mas que eles de fato estavam coroando Jesus. E que o que eles planejaram para ser uma humilhação, na verdade, era a maior exaltação de todas. Sabe por que você quer ver? Em Apocalipse, João ele vê, ele tem a profecia do que vai acontecer no final, e ele vê Jesus já ressurreto, Jesus vencedor, Jesus triunfante, vindo com as suas tropas. E lá em Apocalipse diz assim, em seguida eu vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, está falando de Jesus. Os seus olhos eram como chama de fogo, e ele tinha muitas coroas em sua cabeça. Para cada espinho que eles encravaram na cabeça de Jesus, ele voltou com uma coroa. Havia escrito nele um nome que ninguém conhecia, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Eu não sei o seu, mas o meu sangue é vermelho. E botaram nele, tiraram a roupa que Jesus tinha, com o único propósito de colocar uma capa vermelha nele. Jesus estava bem vestido. Tiraram a capa dele e falaram assim, não, você vai se vestir de vermelho, porque um dia ele voltaria em glória para reinar vestido com roupas manchadas com seu próprio sangue. O sangue que ele derramou na cruz por nós, o sangue que ele derramou na cruz para comprar a gente, o sangue que ele derramou na cruz para perdoar a gente. E se você virar, vamos seguir diz aqui no 15, e da sua boca sai uma espada afiada com a qual ele vencerá as nações, ele as governará com uma barra de ferro. Eles não deram um vareto para ele à toa, não falaram, toma aqui esse cetro à toa. O que eles estavam falando, ele falou assim, olha, a humanidade te entrega o governo sobre todas as nações, a humanidade te entrega o governo sobre toda a terra. Você vai voltar com o cetro, e esse cetro vai reinar, com esse cetro você vai reinar sobre todas as nações, vai instituir o teu reino, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria. E na sua capa e na sua perna estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu amo esse título, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os reis se prostram ao Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores, não existe nada além dele. Ele é Senhor daquele que se chama Senhor. Enquanto os soldados achavam que eles estavam zoando Jesus, que eles estavam humilhando Jesus, eles falaram assim, não, toma essa coroa de espinho, toma essa capa vermelha, toma esse pedaço de vareto. Jesus falou assim, beleza, vocês querem me humilhar? Ok, mas eu vou voltar em glória, e para cada espinho eu vou trazer uma coroa, e para essa capa vermelha eu vou trazer o meu sangue, que representa o sacrifício que eu fiz por cada um dos meus, e com essa vareta eu vou trazer um cetro que eu vou governar para sempre. Sabe, isso para mim é muito ilustrativo, porque às vezes a gente vive a nossa vida e a gente encara um monte de problema, e a gente encara um monte de coisas que quer trazer a gente para baixo, que quer nos humilhar, mas isso para mim é o clássico de Deus falando assim, o que o inimigo tramou para você, para te humilhar, para te derrubar, eu vou trazer sobre você glória. Isso não vai te batalhar, isso não vai te derrotar, isso não vai te derrubar, isso não vai te parar, mas eu vou te levar de um lugar para outro que é muito mais alto, eu vou te levar para um lugar de muito mais bênção, eu vou te levar para um lugar de exaltação, e a sua vida vai servir de espelho para outras. E as pessoas vão ver em você, vão falar assim, nossa, o Deus de fulano, o Deus de Beltrano é realmente Deus, porque ele vai pegar a situação que parece impossível, que parece improvável, e ele vai mostrar como ele é fiel,
e como Ele é bom, e como a graça dEle dura para sempre. Sabe, não dá para humilhar Jesus e achar que vai ficar por isso mesmo. Ele volta, sabe? Ele volta, e essa imagem é uma imagem que me marcou muito, de Jesus voltando, vestido como foi para a cruz, a forma como ele foi crucificado, a forma como ele foi humilhado, e falando assim: olha, eu aceitei essa humilhação, eu aceitei essa posição, eu aceitei que todos zombassem de mim, porque ali era o ponto final, nunca mais eles zombariam de ninguém, nunca mais eles humilhariam ninguém. Eu tomei tudo, eu assumi tudo, eu peguei tudo comigo, para que os meus filhos pudessem reinar comigo em vida. Sabe, o próximo, Jesus ele vai, dali, naquela situação, levam ele para a cruz. E na história de Salomão, continua dizendo que o povo, depois que Salomão foi ungido, o povo começou a gritar: viva o rei Salomão, viva o rei Salomão, viva o rei Salomão. Mas Jesus ele estava na situação exatamente contrária, ele estava todo machucado, quebrado, cansado, estava assim, o seu corpo físico. Sinceramente, eu acho que o maior milagre foi o corpo de Jesus ter aguentado até a cruz. Porque, meu irmão, é fisicamente, cientificamente, biologicamente, qualquer mente possível, impossível de ter acontecido, sabe? Mas ele foi, e o povo gritava: viva o rei Salomão. Na cruz, quando Jesus foi crucificado, fizeram questão de colocar em cima uma placa. Está lá em João 19. Ele diz assim: Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo em cima, na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, escreva: esse homem disse, eu sou o rei dos judeus. E Pilatos responde: o que escrevi. Sabe, isso é demais. Eles escrevem nas 3 principais línguas do mundo naquela época: grego, hebraico e latim. Sabe por quê? Porque todo mundo que passasse ali teria que ler que Jesus era o rei dos judeus. Todo mundo que passasse ia ser letrado em alguma das 3, e ele ia ter a capacidade de olhar e ver assim: esse cara que está sendo crucificado é o rei. E o melhor é que o sacerdote fala assim: não, mas ele não era bem rei, ele dizia que era rei. Não, Pilatos falou assim: não, esquece isso, o que eu escrevi está escrito. Mas não era porque o que Pilatos escreveu estava valendo, não, é porque ali estava sendo declarado: aqui está o rei dos reis, aqui está o rei dos deuses. E todo mundo vai ter que olhar, e todo mundo vai ter que ver que esse homem que está crucificado na cruz no meio, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, esse cara é o rei. Assim como profeticamente a Bíblia fala que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará, seja hebraico, seja latino, seja grego, seja português, chinês, japonês, o que quer que seja. Todo mundo há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Rei. Sabe, do mesmo jeito eu olho e eu falo assim: o sacerdote dizia: não, ele não é rei, ele dizia que era rei. E quantas vezes a gente fica falando assim: não, a gente foi perdoado pelo sangue de Cristo, nós somos santos, nós somos justos. E aí vem aquela pessoa assim: não, calma aí, você diz que você é santo, você diz que você é justo, alguém um dia virou e falou isso para você? Não, o que está escrito, está escrito. O que a Bíblia falou, está falado. O que a Bíblia declarou sobre a sua vida, está declarado. E se ela vira você e fala que você é santo, que você é justo, não importa o que os outros falem, pode ser os sacerdotes do mundo, não quero saber quem está falando. Mas se a Bíblia falou, se Jesus falou que nós somos santos, perdoados, justificados, nós somos tudo isso. Se Ele falou que nós vamos reinar com Ele em vida, nós vamos reinar com Ele em vida. Sabe, todo mundo tinha que olhar e ver: aquele homem é o rei dos judeus, aquele homem é o rei dos reis. Sabe, o povo pode não ter declarado: esse é o rei, mas todo mundo olhou e falou assim: esse cara é o rei. Se eles falarem em alta voz ou não, eles pelo menos sabiam, eles tinham consciência de que aquele homem que estava ali no meio, Jesus Cristo, era o rei. Mas sabe, a coroação de Salomão, ela se encerra de uma forma que também é curiosa. Se você fala que a terra, as pessoas estavam pulando e cantando e dançando tanto que parecia que a terra estava se rachando. Irmão, eu sei, assim, aqui a gente tem uma visão meio distorcida, que a gente pula, parece que o chão vai cair, que a gente vai cair no banco, né? Parece que os vidros lá embaixo vão estourar.
aqui a gente tem uma visão meio distorcida das coisas, mas você pular e fazer a terra tremer, fazer a terra quebrar, irmão, tem que pular muito. Mas tem que pular muito, muito mesmo. Então, com certeza, isso não era assim, bom, é difícil falar isso, né? Fica até meio herege falando isso, mas não é que a terra de fato estivesse quebrando, era isso que eu queria dizer. Imagina um terremoto, de repente todo mundo pulando, daqui a pouco um terremoto. Meu irmão, o Rio de Janeiro não ia existir mais, porque carnaval o nego pula, que é uma desgraça. Então, mas isso mais uma vez aponta para a cruz, sabe? E isso, de certa forma, é o que fecha a coroação de Salomão. Daqui em diante, fala mais umas coisas, mas a coroação em si, fala assim, olha, Salomão pegou uma mula emprestada, foi até um determinado lugar, foi ungido rei, o povo comemorou e depois fizeram uma festa né, como é que é? Abalar o terreiro. Como é que é a música da Ivete Sangalo? Esqueci. Que bom que eu esqueci. Não era nem para eu saber, né? Começa por aí. Enfim, mas isso é o que consolida, isso é o que consuma, isso é o que encerra a coroação de Salomão. Agora, se você olhar na cruz, em Mateus 27, diz que no momento em que ele morreu, no momento em que ele entregou o seu espírito, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Sabe, pessoas como nós, a gente não consegue fazer a terra tremer. Mas quando o Rei dos Reis é coroado, a natureza, a criação, ela celebra. A criação, ela vibra. A criação, ela reconhece. A criação treme de alegria e se exalta e se alegra e pula. Eu consigo, assim, eu imagino e eu vejo, assim, a própria Terra, sabe? O planeta Terra pulando, falando assim, esse é o Rei dos Reis, esse é o cara que me formou, esse é o cara que me criou lá no Gênesis, lá no começo, quando não existia nada, ele me criou, ele que me deu origem, e ele está sendo coroado Rei, e a terra se abala, sabe, de alegria e de uma forma de honrar e uma forma de exaltar aquele Rei. Isso, assim, consuma a coroação de Jesus. Só que isso é maravilhoso, sabe? Isso é fantástico. Eu fico vendo e cada vez eu me perco mais nessa noção de que Jesus é o Rei. Cada vez eu me perco mais nessa ideia de que Ele que reina, que Ele que governa, sabe? Que Ele é o cara que está lá em cima, sentado no trono, e que Ele está cuidando de mim, que Ele está cuidando do seu reino, sabe? Do seu povo. Só que, como um bom rei, ele estabelece leis e regras para governar o seu povo. Sabe, Jesus aqui, ele foi instituído rei. Se você pode passar aí, Luiz, pode passar. Aqui ele foi instituído rei. E nesse mesmo momento, sabe, no momento em que consumou-se a coroação dele, ele já deu as regras básicas do seu reinado. Ele já instituiu 3 leis que valeriam dali para frente. Quando um rei faz um decreto, acabou, não tem mais como voltar atrás. Você entende isso? O rei é a instância máxima. Se o rei falou que vai ser assim, vai ser assim. O rei mandou jogar Daniel na cova dos leões, Daniel foi. Contra a vontade, mas foi, porque o rei tinha mandado. O rei é a instância máxima. E no momento em que se termina a coroação dele, no momento em que está consumado, está acabado, ele é o rei dos reis, acabou. A natureza reconhece, todo mundo reconhece, está consumado. Ele estabelece 3 leis, que são as 3 leis que vão vigorar pelo resto do seu reinado, e o seu reinado que começa lá e que vai durar até a eternidade. E as 3 leis são, passa para mim, Luiz, por favor. As 3 leis são, vão de baixo para cima. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas. Naquele momento ele diz assim: o meu reinado é um reinado de vida. Aqueles que estavam mortos vão reviver. Você que estava morto, espiritualmente morto para os seus pecados, eu vou te dar vida, eu vou te dar zoe, eu vou te dar a minha própria vida. Sabe, os seus sonhos que estavam mortos, eu vou dar vida, eu vou ressuscitar. Sabe, os seus planos que parecem não ter vida, eu vou dar vida. No meu reino, ninguém fica morto. No meu reino, nada morre. No meu reino, há vida. No meu reino, há vida em abundância. No meu reino, há vida eterna.
Sabe, logo de cara ele fala assim: acabou, a morte está derrotada, a morte já perdeu, eu conquistei sobre a morte e eu dou vida àquilo que está morto hoje. Ele fala que a terra tremeu e as rochas se partiram. Ora, você lembra que no Monte Sinai os 10 mandamentos foram escritos em 2 pedaços de pedra? E ele está falando assim, sabe, aquelas pedras que um dia governaram você de fora para dentro, que impuseram leis e que impuseram cobrança e julgamento sobre você, eu as estou partindo. Por quê? Para que a gente vive num mundo sem regras, sem uma libertinagem, que a gente faça o que a gente entender a bel prazer. Não, porque essa lei ele vai escrever nos nossos corações, sabe? Ele vai estar com a gente. E no lugar da antiga aliança, ele estabeleceu uma nova aliança. Ele estabeleceu uma aliança de graça, uma aliança de amor, sabe? Ele falou assim: eu não vou mais te julgar baseado nessas leis, eu vou te julgar no que o meu filho fez na cruz, sabe? O amor que eu tive por você, o amor que eu tive para me entregar lá. Esse é o meu parâmetro. Não mais regras, não mais leis, não mais pedra. Eu estou instituindo um novo reino. Eu estou instituindo uma nova forma de te julgar, e eu te julgo, sabe, justo. Sabe, a cortina do templo você rasgou em 2 pedaços. Esse é o mais batido, né? Mas ele está falando assim, sabe, a minha presença, que era restrita a um homem, está liberado para toda a humanidade. Sabe, ele não é um rei que está longe. Ele não é um rei que está só lá em cima sentado olhando para você. Ele é um rei que fez questão de vir até aqui. Ele é um rei que fez questão de estar dentro de você. E ele falou assim: eu vou mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é menor nem maior do que Deus ou o Filho. O Espírito Santo é Ele dentro de você. Ele falou assim: está liberada, a minha presença está liberada para você se achegar até mim, para você se divertir comigo, para você aproveitar de quem eu sou. Não tem mais nada que nos separa dele. Não tem mais nada que nos separa dele. O véu rasgado. Mais nada, a presença dele está liberada. Para estar aqui com a gente, sabe? Para estar com você amanhã, para estar com você segunda, a sexta, no trabalho, no colégio, na faculdade, onde quer que você vá. Sabe, ele estabeleceu um reino de proximidade, ele estabeleceu um reino de amizade. Umas coisas que mudaram muito a minha forma de relacionar com Deus foi entender que Ele é meu amigo. Foi entender que Ele quer o meu bem. Foi entender que Ele não mede esforços para estar comigo onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja. Seja a situação que eu tiver. Se tiver tudo bem, Ele está comigo, se alegrando, se divertindo comigo e celebrando. Se tiver tudo ruim, Ele também está comigo, trabalhando a nosso favor para mudar a situação. Sabe, e é quando a gente entra nesse subtema, eu quero que a gente leve isso, entendeu? A gente falou do conceito, a gente falou de como nós estamos dentro dele. Eu realmente espero mudar radicalmente a sua visão sobre essa palavra Deus. A minha intenção é que toda vez que você olha essa palavra Deus, você se veja lá dentro. Toda vez, estraguei a palavra ou não, melhorei a palavra Deus para vocês. Melhoramos, né? Toda vez que você olhasse, você assim: ih, olha eu aqui. Mas eu quero que você leve isso, e a gente abre esse subtema dizendo isso. O nosso rei, a instância máxima, declarou que ele quer estar perto de você. Ele definiu, é lei do reino dele. Você entende isso? É lei do reino dele. Se ele não estiver perto de você, ele está infringindo a própria lei. O que diz que ele não pode estar longe da gente. Ele falou assim: eu abri o véu, eu rasguei o véu. E eu vou estar com você, hoje e sempre, por toda a eternidade, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Enquanto a banda sobe. Sabe, eu não quero que isso fique só no teórico. Quando a gente falou sobre Eu Sou Vibe, quando a gente fez essa declaração, que nenhum de vocês sabiam, pecadores. O primeiro subtema foi hashtag Eu Sou Vibe. Virou mais uma hashtag do que um subtema, graças a Deus. A gente não quis ficar só na teoria, a gente quis também ir para a prática, sabe? E eu acho que muita gente aqui pode hoje dar um testemunho e falar assim: não, realmente, cara, hoje eu me sinto mais parte da vibe, hoje eu fui acolhido, hoje eu tenho amigos, hoje eu levo... A gente viu 2 testemunhos aqui, 2 vídeos, né? O da Bruna e o do Luiz que saiu no YouTube, não foi passado ainda, né?
Sabe, a gente não ficar só na teoria é uma coisa, mas o que a gente realmente quer para a Vibe é que a gente traga isso para cá, para o físico, sabe? Que a gente experimente isso. Eu sinceramente não sei como, assim, eu penso de alguma outra forma, se a gente, entendeu, metas que a gente possa tentar atingir, se é que isso dá para se quantificar, eu acho que não, é lá do engenheiro falando um pouco. Mas sabe, que a gente possa trazer isso para uma experiência realmente com Ele. Que você aproveite o final desse culto, que você aproveite os próximos cultos que virão, que você aproveite os cultos de domingo, por que não? Porque você aproveite os Vibe Sundays, que você aproveite os seus dias em casa sozinhos, que você aproveite seu tempo no ônibus, que para mim é muito tempo. Sabe, mas é engraçado, cara, é engraçado, mas eu entro no ônibus, eu coloco o fone, eu boto uma pregação, eu coloco uma música para ouvir, e é aquele momento em que eu estou conversando com Deus. Eu ouvi alguém falando isso também comigo outro dia, não sei se foi o Stallone, não sei se foi o Stallone, falando isso, falou, cara, quando eu entro no ônibus, automaticamente vira a chave na minha cabeça e fala assim, calma aí, isso é hora de ficar com Deus. Sabe, é trazer isso para a prática. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, cara, melhor hora. Melhor hora. Pra gente ser a gente fala a mesma língua, a gente tem que falar a mesma língua. Agora você imagina um Deus que rasga o véu e fala assim, eu quero estar com você, ele não vai querer falar a mesma língua que você? Sabe, vamos trazer isso para cá, vamos trazer essa experiência, vamos ser um com Deus, vamos trazer o céu para a terra, vamos fazer que o céu e a terra colidem, vamos fazer que o céu e a terra se tornem um. Vamos trazer o sobrenatural, vamos trazer a presença de Deus, onde você vá, leve a presença dEle com você, onde você esteja, reconheça a presença dEle com você, em você e com você, sobre você, ao redor de você, impactando as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Vamos ficar de pé. Sabe, você é livre, você é livre, você é livre para louvar, você é livre para desfrutar da presença dEle, você é livre para se achegar ao trono dEle. Se achega a Ele, se achega a Ele. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor.